Joel Renó na Janela da Paulista. Finalmente, Dr. Joel Renó na Janela da Paulista, né? Quanto tempo estava esperando por isso, ter essa honra? Dr. Joel, por que tantas mulheres, sabendo que fumar prejudica o bebê, ficam grávidas e não conseguem ou não querem parar de fumar? Eu acho que tem uma questão, em primeiro lugar, de informação, de políticas públicas que possam também oferecer um suporte adequado para essas mulheres, inclusive antes de engravidarem. Eu acredito que o interessante seria não fazer uma descontinuação no pré-natal do tabagismo, e sim 1 ano, 6 meses antes, para que ela tivesse uma condição de tratamento mais adequada e com maior chance de sucesso, já que os tratamentos de tabagismo, eles têm um índice de sucesso entre 30% a 40% após um período de 1 ano. Quer dizer, ou seja, só 30% a 40% das pacientes continuam abstinentes após um período de 1 ano, sendo que no início cerca de 60% conseguem nos primeiros meses a abstinência. Mesmo com esses tratamentos modernos, usando medicamento, fazendo, mesmo assim, esse número é tão baixo assim de sucesso? Mesmo com esses medicamentos, a gente tem, por exemplo, um antidepressivo, a bupropiona, a gente tem, por exemplo, reposição de nicotina com adesivo, com gomas de mascar, a gente tem a terapia comportamental e cognitiva, tem técnicas motivacionais, então tem trabalhos praticamente psicopedagógicos, ensinando as pessoas a lidarem com eventuais gatilhos da vontade de fumar. Então aquela história, né, depois da refeição, depois de um cafezinho, depois de uma notícia ruim, estressante, então alguns gatilhos e logicamente algumas condutas comportamentais. Mesmo assim, o índice de sucesso depois de 1 ano não é dos mais elevados, é em torno de 30% a 40%. Mesmo assim, depois de 1 ano, então, uma mulher grávida, muitas delas conseguem passar a gravidez sem fumar? É difícil, porque hoje nós estimamos que 10% a 24% até das mulheres, ou seja, praticamente 1 em cada 4 gestantes, elas continuam fumando. A maioria relata pra gente, olha, eu fumava 20 cigarros, hoje eu fumo só 4, só 5. O problema é que a gente não tem, dentro da medicina atual, uma noção de que 4 a 5 cigarros realmente seja uma quantidade que não vai provocar riscos ao desenvolvimento fetal. Porque o tabagismo na gravidez, ele oferece alguns riscos importantes. Primeiro porque o cigarro ele tem cerca de 4.800 componentes tóxicos e a gente tem aí umas 300 substâncias cancerígenas. E o monóxido de carbono, por exemplo, o CO, ele liga-se à hemoglobina formando o que a gente chama de uma carboxihemoglobina, e ele impede a ligação do oxigênio na hemoglobina. Então você tem uma menor oferta de oxigênio para o feto. Outra questão é que, por exemplo, a nicotina ela provoca uma vasoconstrição, um estreitamento, um menor fluxo sanguíneo para o feto. Então isso pode levar a doenças tanto uterinas quanto placentárias, pode levar a um risco maior de abortamento espontâneo, baixo peso do bebê ao nascer, parto prematuro e o pior, hoje a gente tem trabalhos que demonstram que essa falta de oxigenação no feto, ela leva a um menor volume tanto da massa cinzenta quanto da massa branca do cérebro. E isso interfere em áreas importantes da cognição, que seria a memória, a questão atencional. A gente tem alguns trabalhos que filhos de mães tabagistas durante a gestação, eles têm uma chance maior de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem uma chance maior de terem outros quadros neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade. Então tem uma série de efeitos, não só em termos físicos. Essas crianças elas têm, por exemplo, um risco de ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica,
tipo enfisema, etc. Doenças cardiovasculares. Então tem uma série de heranças que esses filhos de mães tabagistas podem ter, tanto na esfera física quanto na esfera psíquica. Quando uma mãe tabagista amamenta uma criança, a criança está fumando também? Também é uma outra questão muito importante, porque a nicotina ela passa pelo leite materno. Então é importante que não se tenha só o cuidado durante a gestação, e sim também durante a amamentação. Aliás, durante a amamentação, além do cigarro, tem a questão do álcool, né? Eu conheço muitas mulheres que bebem uma quantidade considerável e de alguma forma amamentam. Então tem que se tomar muito cuidado com o álcool. O álcool também passa pelo bebê. Tanto na gestação quanto no período do pós-parto. Quer dizer, então a melhor solução é planejar essa gravidez para uma mãe fumante e planejar um tratamento antes de engravidar, isso? Perfeito. É fundamental que, apoiadas por uma política pública adequada, que essas mulheres tenham acesso ao que há de melhor para que elas tenham instrumentos, ferramentas que possam fazer com que haja uma cessação do tabagismo na gravidez. Quer dizer, então, por exemplo, uma política pública interessante seria fazer com que os ginecologistas que atendem mulheres no serviço público também tivessem consciência, eles devem ter, né? Mas tivessem essa iniciativa de promover o fim do tabagismo na gravidez. Hoje o que eu vejo é que a medicina ainda trabalha pouco no sentido de prevenção. Então, a gente ainda observa, por exemplo, que se previne pouco a depressão e a ansiedade na gestação, a questão do tabagismo. Então, eu acredito que toda mulher em idade reprodutiva deveria ter por parte dos profissionais que assistem a essas mulheres uma atenção, um cuidado para que realmente todas essas situações fossem elucidadas bem antes delas que estão em fase reprodutiva, para prevenção de tabagismo, de depressão, de ansiedade e de outros transtornos, sejam na esfera clínica ou psíquica. Tá certo, muito obrigada, Dr. Joel. Foi um prazer, Isabel. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, every time we say goodbye.